E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um ShaggyCast. Dessa vez a gente vai falar de Solanin, né? Uma obra do Inyo Asano. Tô mais uma vez com o Derozé. Se apresenta aí, cara. E aí, pessoal, tô mais uma vez aqui pra impor a minha opinião. Como sempre. Então, enfim, a gente tá aqui pra falar de uma obra bem interessante, né? Que foi publicada no Brasil um tempo atrás, em 2 volumes. Hoje em dia, infelizmente, tá mais complicado de achar ela aqui. Principalmente o primeiro volume, né, Zé? O primeiro volume tá bem raro, o segundo vocês encontram com uma certa facilidade até. É, Mas, então, o recomendado é leiam por scan, ou então, quem souber inglês, importe a versão única que tem. essa versão, inclusive, é que eu li e tal. Achei bem legal a qualidade no geral, né? Mas eu não tive contato com a brasileira em si, né? Justamente por A essa. brasileira, ela também é uma edição muito boa, só tem alguns problemas de diagramação, mas isso eu comento mais pra frente. Beleza, beleza. Então, enfim, né? O Solanin, ele fala, né? Sobre jovens adultos, né? Que é a Meiko e o Taneda. Eles são os protagonistas. É mais focado na Meiko em si. E ele trabalha muito um dilema de indecisão e a própria falta de perspectiva das pessoas, né? Que terminam a faculdade, começam a trabalhar, ou às vezes não começam a trabalhar formalmente, mas ficam naquele emprego ali que é meio período, né? E ele aborda muito essa questão de você ter uma vida um pouco mais estruturada e previsível versus a suposta liberdade que você acha que É, você pode ganhar. ele trabalha tanto essa questão de liberdade, quanto na questão de tipo, ok, eu devo continuar nesse serviço, eu devo continuar fazendo isso? Era isso que eu queria fazer? No passado, o eu do passado ia estar feliz com o que eu tô fazendo agora? Então ele trabalha vários desses esquemas, sabe? Tipo, de como os personagens em si veem a vida que eles estão levando. Isso. E até também tem a parte dos próprios sonhos, né? Quando eles pensam, né, na visão que eles tinham de como crianças, né, o que eles sonhavam é um pouco diferente do que eles estão fazendo ali. Aí também tem esse dilema se vale ou não a pena correr atrás de um sonho, se isso é viável ou não, se isso faz sentido ou não, e se coisas que você acha que faziam muito sentido antigamente, se elas continuam fazendo sentido hoje em dia, né? Porque às vezes as pessoas têm sonhos que, assim, ela pensa numa forma, mas não era bem aquilo. E, enfim, ela ainda se fica meio que acorrentada aquele sonho, por mais que não faça qualquer tipo de sentido com o contexto atual daquela pessoa. Então tem muito isso, o próprio amadurecimento dos personagens em relação a esses dilemas. E a obra, por ela ter um elenco muito funcional, que funciona bem ali como um grupo de amigos, ela acaba trazendo perspectiva de vários tipos de pessoas. Uma pessoa que nunca conseguiu concluir a faculdade, outra que não conseguiu um emprego, outra que está tendo que seguir o serviço da família. Então, tipo, ele traz várias perspectivas com personagens diferentes. Por mais que o foco seja na Meiko, ela seja a protagonista principal, os outros personagens do grupo também são bem trabalhados. Isso, isso. Eles conseguem apresentar bem, assim, o que eu acho interessante é que tanto aquele momento atual ali que eles estão passando por dificuldade, como também um pouco do passado, né? Tudo muito bem situado, até porque eles foram amigos ali no colegial, então eles conseguem puxar isso de uma forma bem anatômica, até usando flashbacks de uma forma bem inteligente também, porque eles não são cansativos, são bem rápidos no geral, e eles contextualizam, eles vão direto ao ponto, você não sente que você está sendo enrolado. Eu acho que, como é uma obra menor, ela foca muito naqueles pontos que eles realmente importam. E o que eu gosto muito de Solanin Então, é. Manda. para uma obra de 2 volumes, né, uma obra bem curta, ele consegue introduzir muito bem, porque em 70 páginas, tu já tá dentro ali da história, tu já sabe como que funciona o elenco, tu já sabe como é cada personagem, e tu tem os flashbacks, são tipo 2, 3 páginas, acabou. Ou então o Uhum. diálogo dos personagens, tu descobre como que foi a relação deles em todo esse tempo, de uma forma menos expositiva, que é só tipo eles conversando de uma forma super natural, não fica uma coisa forçada para conduzir a história, não, realmente funciona como um elenco de amigos. Exato, porque, tipo, tu não tem aquele personagem ali que ele tá ali pra expor, né? Não, agora ele vai te explicar o que tá acontecendo. É bem natural e tu consegue pegar, é muito bem escrito nesse sentido. E um outro ponto que eu acho que faz funcionar muito bem, né, que eu ia comentar, é a questão de você ter personagens muito humanos, né? E a própria situação da pressão que rola entre esses personagens ali também, né? A situação da Meiko e do Taneda é interessante porque a Meiko, ela começa a
colocar certas coisas em cima desse namorado dela, né? Aquele namorado dela dentro da obra, e ela acaba não percebendo, né? Mas mesmo assim ela tem uma boa intenção por trás, então acho que ele mostra essa dualidade do ser humano, de você ter boas intenções, mas ao mesmo tempo a execução não ser a coisa mais perfeita, sabe? Mas ele mostra essa diferença, que eu acho até que hoje em dia, tu pega como as coisas são, as pessoas perdem um pouquinho de noção sobre isso, né? Nem tudo que é uma atitude ruim, ela tem o intuito de ser ruim. Às vezes é uma atitude que vem de um intuito bom até, da pessoa querer Então, ajudar de fato a outra. em Solanin, não tem um personagem que tá ali pra tentar fazer o mal pro outro, e nem pra tentar fazer o bem em si. Eles estão sendo bem humanos, eles estão tomando decisões que fazem sentido com personagens humanos em si, né? E a maneira que isso é expressado também funciona muito na passagem de tempo do mangá. Porque tu vê o amadurecimento, tu vê os personagens refletindo com pequenos time skips, né? Com uma passagem de tempo muito natural. Tu vai vendo a mudança que o personagem tá tendo ao decorrer dos meses ali. Isso. E até eles escondem algumas informações também, né? Tem uma situação que acontece lá que ele não te entrega exatamente o que aconteceu, tu fica esperando uma resolução daquilo, mas não, tem um time skip, aí depois que tu vai descobrir o que aconteceu naquela situação. Acho que até uma forma interessante de te prender ali na narrativa. E no meu caso... Porque tu não se sente que tá sendo enrolado. Tu não se sente que tá sendo enrolado. Essas passagens de tempo são muito bem posicionadas e elas fluem depois na história de uma forma que, tipo, ok, passou o tempo, não me falaram essa informação, ela ainda tá uma informação incerta pro leitor, mas não enrola, sabe? É divulgado rápido e funciona. Exato. E é legal também que, tipo assim, com essas passagens de tempo a gente consegue pegar algumas fases, né, de personalidade, principalmente da protagonista de uma forma melhor, assim, né, tu consegue entender. E eu acho que é uma obra, assim, por conta da temática, né, de ser pessoas muito indecisas, que ela conversa muito com quem tá numa situação semelhante, né. Por exemplo, eu aqui me formei recentemente, agora que vai fazer um ano da minha formatura, e você fica muito dividido no que você vai fazer, o que é certo, o que é errado, porque no caso da escola e de toda essa progressão que você faz durante a sua vida, é muito, assim, você não vai ter que decidir tanto como nesse final. Claro que tem a questão do curso, que nos próprios jovens mesmo, né, quando eles decidem o que eles vão fazer da vida no Enem, aí nos vestibulares, né. Enfim, você tem essa indecisão, mas só que eu acho que é uma indecisão muito maior depois, né, até porque tem pessoas, né, não é o meu caso, logicamente, que às vezes acham que tem uma vocação pra uma coisa e não é bem aquilo, né? Não é aquilo que ela queria, sabe? Tem toda essa desilusão. Então, eu acho que é uma obra que conversa muito com isso e, pra mim, além de ter essa condição muito boa, que eu creio que vai funcionar pra qualquer idade, né? O Zezinho, por exemplo, ele tá numa outra fase da vida e funciona até pra ele, mas quem tá vivendo aquilo é interessante. Funciona muito mais. Aqui, geralmente, as obras, elas trabalham o foco da indecisão na fase mais jovem. O Solanin não, ele trabalha já a indecisão numa fase mais adulta. Uhum. Ela funciona também para públicos mais jovens, mas eu tenho certeza que para uma pessoa que está numa situação, nessa situação, vai, como eu posso dizer, vai sentir mais da obra, vai se impactar mais com a obra. Isso é verdade. E até rola também um papel de convencimento do autor, né, do cara ali que é mais jovem, dele comprar também essa história. E eu acho que ele consegue, tipo, convencer bem até esse leitor, né, porque... Por que usa muito essa questão de escola, né? Esse setup que é bem comum. Porque normalmente você pode abranger um público maior. Porque o público mais novo, em muitos casos, né? Que tá começando a ler mangá, tá começando a acompanhar, ele tá vivendo aquilo. Então, você tem isso e aquele público mais velho já viveu. Então, ele consegue se identificar muito com isso. Então, quando você traz pra uma coisa, né? Por um período de tempo... um pouco mais complicado nessa questão do público de entrada, você precisa convencer. Eu acho que o Inyo Asano, ele convence muito bem em poucos volumes, fazendo com que seja um dos meus mangás, assim, de volumes menores, favoritos dele, porque eu particularmente... o Zé também não é tão fã aí da Cidade da Luz, no Nijigahara. O Nijigahara eu gosto um pouco mais, mas Cidade da Luz eu realmente não gostei. Eu acho a premissa dos outros mangás interessante, mas do Inyo Asano, o que eu realmente tinha gostado é o Boa Noite Pum Pum, que já é uma obra de muitos volumes, né, já é uma obra bem maior, de 13 volumes, e ela é excepcional, mas o Nijigahara e o Cidade da Luz, que são volumes únicos, eu tinha achado mediano pra baixo.
E o Solanin eu tava com medo por ser uma obra curta, que ele não fosse bem desenvolvido, que ele não funcionasse, mas não, ele funciona e pra mangá desse tamanho ele é um dos meus favoritos. Também é. E fora que eu acho assim que quando ele tenta fazer uma coisa mais pé no chão, né, que é o que a gente, por exemplo, no Cidade da Luz, no final fica uma coisa assim um pouco mais viajada, simbólica, alegórica até, interpretativa, né? Ele trabalha muito com alegoria. O Nijigahara demais, é totalmente assim. alegórico, o Cidade da Luz tem muitos momentos de alegoria, e o próprio Boa Noite Pum Pum, que ele é mais pé no chão que esses dois, tem muita alegoria. O Solanin, ele tem num quadro ou outro algumas alegorias, mas não é o foco, não tem, não é tão exposto isso. Exato. Ele é mais pé no chão, né? Do que os demais, assim. Pelo menos vendo a estrutura da narrativa, que inclusive ela é bem simples, né? Mas ela acho que funciona muito bem. Isso é uma história super simples, tá? Se tu vê num escopo ela em geral, ela é simples. Ela não tem nada demais. Mas ela é muito reflexiva. Sabe? Tu pensa muito sobre ela. É por isso que ela é uma obra tão boa. E é legal também ver como a arte do Inuyasha Asano era diferente num período de um curto período de tempo, né, do Solanin pro Boa Noite Pum. Porque no Solanin a gente tem uma arte muito mais cartunesca. Ele ainda faz aquele tratamento de foto, ele já tem isso, mas não é tão focado como é no Boa Noite Pum Pum. No Boa Noite Pum Pum tu vai ver muitas fotos com o tratamento dele por cima, sabe? Com o traço dele por cima. No Solanin tem isso, mas de uma forma bem menor. Os personagens têm um tom bem mais cartunesco, os cenários também. É um traço que ele é bom, ele tem uma boa distribuição de texto, uma boa distribuição de página, de quadros, né? É um mangá que também tem uma parte mais musical, e quando eles estão tocando uma música, foca mais nas expressões dos personagens. Ele consegue passar muito bem. Só tem uma ressalva. Pra quem leu na versão brasileira, vai acabar achando os diálogos meio mal distribuídos. A diagramação dela não tá legal. Ela é uma edição de bolso, ou seja, o texto ficou muito apertado. Então, pra quem lê na versão brasileira, fique sabendo que a diagramação tá ruim. Mas não é culpa do autor. O autor ele separa muito bem a parte artística. Funciona muito bem. Boa Noite Pum Pum é superior? É superior. Tanto na história quanto na parte artística. Mas Solanin é uma história que vale a pena consumir. E só um adendozinho aqui da questão da história, né? Que também eu acho interessante que tem uma parte ali que entra um elenco mais maduro, né? Que viveu mais as coisas, né? Que são os pais ali o pai, na verdade, do Taneda, e a mãe, acho que é a mãe da Meiko. Então você tem esse contraste entre as coisas dos adultos, né, o que eles pensam ali sobre a vida, e o que esses jovens pensam sobre a vida dos pais, sabe? Então, às vezes eles interpretam algumas coisas como um fracasso deles ali, tipo, eu vou falar dessa forma pra não dar spoiler, mas, na verdade, na perspectiva desses adultos, não foi bem um fracasso. Eu acho isso interessante, né? Os caminhos da vida, que às vezes a gente acha que vai ser por um caminho e acaba sendo por outro. Mas, de resto, acho que é basicamente isso. Se o Zezinho quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, no geral é isso. Leiam Solanin, principalmente se já estiverem nessa fase da vida. Eu acho que é uma obra que vale muito a pena conferir. Pra quem for mais novo, não vai ser tão profundo, mas ainda assim eu acho que vale dar uma lida. É uma obra que, mesmo sem esse aspecto de identificação, funciona muito bem. Principalmente pra quem leu Boa Noite Pum Pum, que é uma obra que estava meio popular recentemente. Bem na pegada. É bem nessa pegada. Eu acho que vale sim a pena. Pra quem só leu Nijigahara e Cidade da Luz e não curtiu muito esse esquema alegórico, pode ler o Solanin, que também não tem problema. É uma boa porta de entrada para Inuyasha Asano. Exatamente. Então, no mais, gente, é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no Shagcast. Todos os episódios anteriores já estão disponíveis numa playlist, então é só clicar aqui no final. E muito obrigado por ver até o final, pessoal. Um abração aí. Falou!